Já estamos prontos e preparados, nosso estúdio, nosso cenário. Hoje, recebendo a endocrinologista, a doutora Tassiane Alvarenga. Mais uma vez, bem-vinda. Obrigada, tudo bom? Carol. Mineirinha! Adoro sotaquezinho mineirinho. Quando a gente pode ouvir o sotaquezinho tão gostoso. Trouxe um pouquinho de Minas. Trouxe um pouquinho de... Não, e trouxe, assim, eu vou dizer uma coisa. Elementos importantíssimos para essa pauta. Vocês estão vendo. Já já nós vamos passar um a um para entendermos todo o conceito, que eu vou deixar você vai fazer toda a sua explicação aí, não vou te interromper para fazer sentido, eu vou apresentar ao público então que hoje a gente vai falar de fome, de gula e de ansiedade. Vamos entender o que está relacionado com o que e como, né, com todas as suas explicações e informações, a gente consegue sair desse ciclo vicioso, que a gente consegue, enfim, encontrar uma luz para melhorar essa questão da sociedade, já que vocês trazem elementos aqui, todos os convidados. Então, eu tenho essa informação que a sociedade está se tornando mais obesa, menos nutrida e sedentária, que é o conjunto das piores coisas, certo? Exatamente. Ou seja, mais doente, é uma sociedade que está ficando mais doente. Mais doente. Então, isso é verdade. Isso é verdade, Carol. Hoje, 50% da população brasileira está fora do seu peso ideal. Então, ou está em sobrepeso ou em obesidade. Então, 1 em cada 2 brasileiros está fora de forma. E a obesidade é muito mais do que estar fora de forma, porque ela vem acompanhada de pressão alta, de colesterol, de gordura no fígado, de depressão. Então, eu queria explicar o que está por trás, né, da obesidade. Quais são os fatores que nos motivam a comer? Por que os obesos têm tanta dificuldade em perder peso? E um dado muito significativo, Carol, é que 80% dos obesos, eles falham em conseguir emagrecer apenas com alimentação adequada, hipocalórica e balanceada e atividade física. Então, essa é sempre a base do tratamento. Todo o plano de emagrecimento vai ter como pilares principais alimentação e exercício. Mas 80% tem dificuldade. Puxa vida, é um número muito alto. E por que eles têm dificuldade? O que acontece? São 3 principais fatores envolvidos. A fome, a gula e a ansiedade. É isso que dificulta, então, a mudança de hábitos. Isso. A mudança de hábitos, hoje, você falar para um obeso, olha, eu quero que você coma pouco e se exercite muito. É a mesma coisa de você falar para um míope, olha, eu quero que você enxergue. Entendi. É fisiológico. É fisiológico, é químico, é hormonal. Ele tem muita fome, muita gula e muita ansiedade. Então, já começo com a primeira pergunta, que eu acho que é o início do seu raciocínio, que foi, inclusive, pergunta da minha diretora. Para a gente iniciar, qual a diferença de fome e gula? Então, vou tentar explicar. A fome é uma sensação fisiológica. Então, quando a gente passa horas sem se alimentar, o nível de glicose, o nível de gordura e até a nossa temperatura do corpo cai. E isso é um aviso para o nosso estômago a produzir o hormônio da fome, que chama grelina. Então, esse hormônio vai lá no nosso cérebro e fala, olha, você está precisando de se alimentar. E estimula a busca do alimento. Isso é fome. Então, fome é uma sensação fisiológica. Importante para que a gente saiba a hora de ingerir o nutriente, o alimento, para dar conta desse combustível que a gente tem que gastar. Isso, a energia para o nosso dia a dia, para as nossas atividades. A gula já é o prazer de comer. Então, você saboreia um alimento gostoso, um alimento prazeroso. Todos nós temos um alimento preferido. E muitas vezes a gula é uma sensação de falta de controle. Você come mais do que o necessário. E a indústria, claro, enfim, para deixar com mais sabor, utiliza 2 coisas mais importantes, que isso eu aprendi com vocês, que você trouxe exatamente neste prato. Que é a gordura e o carboidrato. Exatamente. Que são os realçadores de sabor. E o sal, né? Que são os grandes realçadores de sabores. Que o alimento perfeito que descreve tudo isso é a coxinha. É a coxinha. Aposto que o Ivaí já foi pegar a pimenta. Para temperar. Para temperar a nossa coxinha. Então, até aí, tudo certo. E nós ainda temos o terceiro fator, que é a ansiedade.
Então, quando nós estamos estressados, ansiosos, com algum problema, ou no trabalho, ou em casa, algum desafio, nós buscamos alimentos altamente palatáveis, não é? Sem dúvida. Ninguém quer comer um alface, um tomate quando está ansioso. É verdade. Você quer um chocolate, você quer uma massa, um carboidrato, uma coxinha, alguma coisa que vai aumentar a serotonina no seu cérebro e te dar aquela sensação de descanso, de prazer. E até daquele sabor incrível que você fala, não é? Nossa, que delícia. E às vezes você está cansado num dia, você busca essa recompensa na comida, é uma válvula de escape. Então a fome, a agulha e a ansiedade são diferentes motivos que nos levam a comer. E se um paciente não está conseguindo emagrecer com alimentação e exercício físico, ele precisa de um time, de um endocrinologista, de um psicólogo, de um nutricionista, de um preparador físico, para montar um plano de emagrecimento, que algumas vezes precisa de algum medicamento para auxiliar nesse processo. Por isso que você trouxe esses exemplos. Medicamentos que agem no cérebro, medicamentos que agem no intestino, no estômago, e é isso que a gente tem que entender e quando é a indicação. Isso, que é individualizada, que é mediante acompanhamento. Todo remédio tem contraindicações e efeitos colaterais. Nós não estamos aqui para defender o uso de remédios. Perfeito. Nós estamos aqui para desmistificar. E saber quando pode usar, onde esse remédio age, o que pode acontecer. Perfeito. Né? Porque no final, aliás, já entro nessa pergunta, que é uma coisa importante. Muitas pessoas têm um receio de iniciar um processo de tratamento para diminuir peso, do uso do remédio, falar, ai meu Deus, mas é remédio, eu posso viciar, e já você vai falar sobre isso. Só que, gente, o pior da história é o sobrepeso, sedentarismo e nananã. Então, tomar o remédio é menos pior. Exatamente, é isso. Não é bom, mas também é menos ruim. Qual é a situação ideal, Carol? Você conseguir manter um peso ideal com alimentação e exercício. Certo. Esse é o cenário ideal. Ideal, tá. Mas, muitas vezes, a pessoa não pode precisar de um remédio para pressão, para o diabetes, para o colesterol. Sim. Ela pode precisar para controlar a fome, a agulha e a ansiedade. Entendi. E é isso que eu quero explicar. Vamos começar pela sibutramina? Vamos, sibutramina é famosa, sibutramina. Aprovada, né? É tarja preta, ó. Tá? Tarja preta, mas é aprovada. Aprovada. Esses, Carol, são os 4 medicamentos que são aprovados pela Anvisa, certo, que é a indústria que fiscaliza os medicamentos aqui no Brasil e que tem indicação em bula para emagrecer. Perfeito. E quando usar? Então, são para os pacientes que tenham diagnóstico de sobrepeso ou obesidade através do índice de massa corporal, né? Certo. Avaliando o peso para a altura e que falharam com dieta e exercício. Que não conseguem. Tentaram e já fizeram vários tipos de dieta, já tentaram várias vezes uma reeducação e a fome, a gula ou a ansiedade está impedindo esse processo. Ok. E a sibutramina, onde que esse medicamento, onde que ele atua? Ele atua, Carol, no nosso cérebro. O que ela faz? A sibutramina aumenta no nosso cérebro o nível de 2 substâncias, que são a serotonina e a noradrenalina. Tá. E isso inibe a fome e aumenta aquela sensação de saciedade. Então, eu trouxe aqui para tentar exemplificar. Vamos supor uma pessoa que tem muita fome e muita gula. Tá. Às vezes, ela come isso aqui tudo por dia. Quando ela toma sibutramina, ela vai conseguir comer uma quantidade menor. É como se nós colocássemos um fundo no saco sem fundo. Entendi. Então, ela ajuda nesse processo. E ela também contribui para acelerar um pouquinho o metabolismo, que é a queima de calorias por dia. É como se fosse a gasolina que a pessoa gasta. Ah, ela consegue? Consegue. Tá. Muito pouco, mas consegue. O principal é diminuir a fome. Certo. E nesse processo, a pessoa tem que tentar se reeducar. Aprender. O remédio é uma bengala para ela falar, não, então eu vou tentar reeducar o meu cérebro a comer na quantidade correta. Até porque, como você falou muito bem, o remédio é uma bengala e a gente tem que sempre dosar, né, e encontrar o lado positivo de algumas coisas que muitas pessoas não conseguem levar para frente uma dieta e tal e se sabotam porque em algum momento elas erram e aí já volta tudo. Então o fato de você conseguir, às vezes, mesmo com o uso do medicamento, perder peso nesse primeiro momento, te dá um ânimo, né? Uma motivação. E isso é algo que vocês levam em conta nesse plano? Muito. Ele começa a ver que ele é capaz, que ele vai lutar, que ele vai conseguir. Tem algumas pessoas, Carol, que usam pouco tempo de medicação e se sentem capazes a continuar depois sem a medicação. Isso é muito individualizado, não tem tempo de tratamento, é até a próxima consulta. Entendi. Pode ser 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos. Agora,
é uma substância que dá aquele mau humor, que pode dar uns probleminhas nesse sentido? Pode ter os efeitos colaterais. Um deles é a irritabilidade. Então, pessoas muito irritadas, muito nervosas, que têm, assim, o estupim curto, que não tem paciência. Que já veio, pá. Algumas outras pessoas que têm insônia, intestino preso. E o principal da sibutramina é que pacientes que têm problemas de coração, pressão, arritmias ou doenças psiquiátricas, uma depressão grave, bipolaridade, síndrome do pânico, essa não é a melhor medicação. Existem várias outras, essa não é a melhor escolha. Esse é o ideal para uma pessoa que esteja calma, que entenda o passo, que ela não está conseguindo de outra forma, que o problema é a fome excessiva, né? Então a pessoa também tem que se conhecer um pouquinho para contar no momento da consulta, para que vocês saibam, identifique qual que é o padrão, né? Qual é o problema ali da história? Todo mundo tem ai meu Deus, mas o meu momento de deslize é tal, né? Isso na anamnese da primeira consulta com o endócrino, você consegue identificar onde você deve atuar. Perfeito. Então essa é a ação da sibutramina, principalmente na fome e na gula. Vamos falar de Orlistat. Gostou da coxinha, Carol? Menina, eu achei uma... Você sabe o que é? Coxinha até eu não como porque ela é frita e tal. Agora, outros salgados em festa, sabe o que eu faço? Eu desmantelo ele todinho e como só o recheio. Eu faço isso, porque festa de criança eu vou toda semana tem. E que festa de criança que não tem os salgadinhos, não é verdade? Eu sou conhecida pelas mães dos amiguinhos do meu filho como assassina de salgadinhos. Eu abro Pega tudo, bem ali o recheio. Peço uma colher e como só o recheio. É uma forma, não é? Forma. Essa foi a forma que eu encontrei. Vou deixar de ir na festa de jeito nenhum, vou passar fome muito menos. Isso mesmo, você criou uma estratégia. Criei uma estratégia. Vamos lá. E o Orlistat também é uma medicação aprovada para perda de peso e que está presente há mais de 30 anos no mercado do Brasil. Um remédio seguro e efetivo. E ele não atua nem na fome, nem na gula, nem na ansiedade. Certo. Ele atua no nosso intestino. Certo. E ele inibe 30% das enzimas que digerem a gordura. Então, por exemplo, 30% da gordura da coxinha, você comeu 3 coxinhas. A gordura de uma coxinha vai pro lixo. Opa, tô com medo de cair aqui. Aí. Foi. Mas o carboidrato da coxinha, que é a batata, o frango da coxinha, que é a proteína, isso não. É a gordura da coxinha. Mas o que faz com as enzimas para bloquear a gordura? Ele inibe a enzima, é como se ele ligasse na enzima e não deixasse ela absorver a gordura. Aí tipo bate e sai. Exatamente. E aí que podem ter os efeitos colaterais. Diga. Diarreia, soltar muito o intestino, flatulência, cólica abdominal. E o paciente, ele tem que ter consciência. Não é porque tá tomando Orlistat que vai comer aquele tanto de gordura. Sim. Mas um pouco da gordura que você vai comer vai ser eliminada. Pode ajudar. E na caloria total do dia, isso faz diferença, junto com exercício, junto com uma alimentação balanceada. Mas agora fazendo uma pergunta assim que eu acho importante, quando a gente dá uma bloqueada nessas enzimas, porque como você disse, ele gruda na parede e impede a absorção, a gente não está indicando para o nosso cérebro, para o nosso corpo, que aquilo em algum momento a gente não vai precisar mais e quando a pessoa para de tomar, acontece algo com essas enzimas? Não acontece. Não acontece. Não tem efeito rebote com o Orlistat. Parou de tomar, desbloqueia essa enzima. Mas uma questão muito importante, Carol, junto com essa gordura podem sair algumas vitaminas. Porque tem algumas vitaminas, a vitamina A, a D, a E e a K, que moram na gordura. Entendi. Então tem que tomar cuidado, essas vitaminas têm que ser monitoradas para não gerar falta delas no nosso organismo. Não, e eu te perguntei isso porque eu já ouvi isso, enfim, conheço muitos médicos e coisa e tal, e também tenho muitas amigas, e às vezes é até uma questão de, então você vai num jantar que você vai comer demais, toma. O Orlistat. Mas assim, é uma situação e a gente tem que colocar aqui com muito cuidado e critério, né, Carol? Exatamente, porque você tem que conversar com o médico, gente, essas coisas assim, tem que ser em consulta, tem que ser alguém da confiança. Com orientação. Exatamente, mas pelo menos é algo que também a gente não está bloqueando nada no cérebro. Isso, então isso aqui não dá irritação, insônia, o mecanismo de ação é diferente, é periférico. Perfeito. Só que só age na gordura. Só na gordura. Carboidrato, etc. Não. Não, e para obesos ou sobrepeso. Perfeito. Certo? Certo. Essa próxima medicação é a medicação mais nova, foi liberada no final do ano passado.
é esse aqui. Vamos falar o nome? Lorcaserina. Isso. Eu não sabia o nome, não. Essa substância, por enquanto, ela só está disponível para manipulação, ainda não chegou nas farmácias. Tá. E o que ela faz? Ela tem muita semelhança com a serotonina. Lembra que eu falei que a serotonina no nosso cérebro dá aquela sensação de prazer, ai que delícia, comi um chocolate. Certo. Ela imita no nosso cérebro a ação da serotonina. Então, para pacientes que são muito gulosos, que ficam beliscando, que tem aquele padrão ansioso, não tá nem com fome, mas precisa beliscar alguma coisa por gula, por ansiedade. Pra dar uma alegria. Exatamente. Ela dá uma alegria... Ela já dá uma alegria. É como se ela aumentasse aqui, Carol, tem os centros do prazer do cérebro. Tá. E ela aumenta a serotonina lá. Ela é como se fosse muito parecida com a serotonina. Entendi. Então, para o paciente obeso que não está conseguindo, ele belisca o dia todo, ele não comanda esse impulso. Tá. Ela pode ser ajudar. útil. E essa é no cérebro também? Essa também, ela atua no nosso cérebro. Por exemplo, Carol, um paciente que não pode, por algum motivo, usar sibutramina, a lorcaserina ela é menos potente. Tá. Ela é menos agressiva. Então tem menos mau humor. Isso. Entramos nos efeitos colaterais. Pode ser mais brando. Mais brando. Não tem a batedeira, o aumento discreto da pressão que a sibutramina pode dar em alguns pacientes. Entendi. É como se ela fosse mais light. Certo. Mas também com critério e indicação. É uma substância indicada para perda de peso, então? E não para um cuidado, de repente, como um antidepressivo? Não, ela é indicada para perda de peso, mas melhora o humor, Carol. Melhora. Porque a serotonina... Porque dá alegria. Dá aquela sensação. Imagina, Carol, uma pessoa obesa, às vezes ela te procura desmotivada, né? Triste, ela já fez várias tentativas, isso está mexendo com a autoestima. Tá. Então é uma ajuda nesse processo. Me conta uma coisa, que eu até não perguntei na sibutramina, mas acho importante a gente falar isso a respeito de todos. Qual é o ideal, o tempo que vocês colocam como limite para o uso desses medicamentos? Carol, essa resposta é muito individualizada. Até a próxima consulta. Eu Entendi. sempre falo para o paciente, na próxima consulta, nós vamos reavaliar. Mude o seu estilo de vida. Tente se reeducar, reeduque sua alimentação, pratique exercício físico, tente buscar formas de descontar a ansiedade, o estresse. Tá. E encara o remédio como uma muleta, uma bengala, uma mochila. Entendi. Que é um auxílio no processo. Não pode depositar todas as fichas no remédio. Você tem que se estruturar para depois você conseguir manter o peso perdido. Inclusive a alegria. Você imagina, você tem algo ali que te dá mais alegria, que você tá super animado e tal, e você consegue mudar outras coisas, perde peso, para de tomar e fala, tô triste. Vou comer tudo de novo? É complicado, né? E um mito que tem, Carol, que eu queria desmistificar, as pessoas acham remédio para emagrecer vicia, remédio para emagrecer engorda o dobro. Não, se você adotar um estilo de vida saudável e mudar os seus hábitos, não. Entendi. Agora, se você falar, não, eu vou fazer isso 2 meses, depois vou chutar o balde e vou voltar para todos os meus hábitos antigos. Não vai adiantar. Não é o remédio que te fez engordar, foi você que voltou para todos os seus hábitos antigos. Perfeito. É a sua tendência genética, hormonal, química, que despertou novamente sua fome, sua agulha e sua ansiedade. E, gente, não adianta, é dedicação. É dedicação. Ninguém falou que é fácil. Sucesso é dor. Comer a coxinha é gostoso o momento que você tá ali comendo. Melhor do que comer o saladão. Só que aí ela vai dar X, né? Tudo tem o seu... como é que eu posso dizer? Riscos e benefícios, né? Acabou, você tem que assumir aquele prazer de pesar estar o que ali. Você quer para sua vida, exatamente, né? E essa última medicação, Carol, que também está aprovada, é uma medicação que ela tem um duplo mecanismo de ação. Se chama liraglutide. Liraglutide. Esse remédio, ele age em 2 lugares, Carol, no nosso cérebro e também no nosso estômago. O que acontece? Eu falei de fome, gula e ansiedade. Tem também a saciedade. Quando a gente come, o nosso estômago dá uma dilatada. Tá. E isso já estimula o seu cérebro a falar, vamos parando de comer. Certo. E no intestino também tem a produção de um hormônio que chama GLP-1. O liraglutida é um GLP-1. E o GLP-1 é ele que te dá saciedade. Entendi. E os obesos têm menos GLP-1. Então você está entregando para o corpo do obeso um hormônio que ele tem pouco. Que legal. E que é o hormônio da saciedade. E esse hormônio a gente pode dosar para descobrir se a pessoa realmente tem menos ou não? Ainda não tem métodos eficazes. Quem sabe um dia. E, Carol, olha que legal, olha o que acontece. Quando a pessoa come,
Eu vou colocar numa pessoa que não tá tomando a medicação, num obeso, por exemplo. O estômago esvazia rapidão, tá vendo? Sim. Com a medicação, qual que é a tendência do estômago esvaziando um pouco mais devagarinho? Entendi. E te dá essa sensação de saciedade. Tá. E além disso, ele ainda vai no cérebro e diminui a fome e a gula. Tá. Então, essa medicação é uma medicação diferenciada por ter um duplo mecanismo de ação. Mas ela é uma medicação injetável, é uma caneta que você aplica no subcutâneo, que deve ser utilizada com critérios, Puxa vida, já com sei indicações. Que tem um nome comercial forte, né? Isso. Que a gente não pode falar qual é. É que eu não sabia que essa era a substância desse nome comercial. É aquela. E que precisa de receita. Na verdade, deve precisar de receita. Mas ainda não. Mas não. A pessoa consegue. Mas não use, gente. Não use nenhum remédio sem a indicação, sem o acompanhamento médico. É importante. Foge do propósito, do plano de emagrecimento, né? Porque é claro que não vai dar certo, né? Você vai fazer o negócio, você pode até emagrecer, mas você vai comprometer outras coisas porque você não é médico. Exatamente. Você não sabe se você pode fazer o uso daquilo. Então é importante dizer É o que você falou, é critério, é individualização, é escolher a medicação correta, porque a obesidade, Carol, é um quebra-cabeça complexo de muitas peças. Nem mesmo a medicina entende completamente. Não é simplesmente você fazer um plano para perder peso. Você tem que pensar que é um plano para você ganhar sua vida toda. Isso mesmo, você conseguir levar para frente uma vida toda. Uma vida toda. E a gente sabe que com o uso de remédios também não dá para levar para frente a vida toda. Exatamente. Vamos colocar a perguntinha do público? Vamos lá. Quem escreveu pra gente, olha lá na tela. Obrigada, Mayra. Um beijo pra você. Tomei Orlistat por um tempo, emagreci 20 quilos. Olha, parabéns, Mayra. 20 quilos, ó. Quais malefícios pode vir a sofrer? Olha, mas vou falar uma coisa, que ela não coisou, mas escreveu tudo, mas certamente esses 20 quilos foram embora com outras mudanças. Com certeza. Como a gente colocou aqui, cada um, ele pode ter uma parte efetiva do seu tratamento, mas tenho certeza que você fez a sua parte. A Mayra deve ter feito uma reestruturação da vida, né, Carol? Sem dúvida, parabéns. Em alimentação, exercício e com auxílio do Orlistat. A única questão, Mayra, é que é interessante dosar as vitaminas que moram na gordura, que é essas vitaminas que eu disse, que é a vitamina A, D, K e E, para ver se no uso do Orlistat essas vitaminas não ficaram comprometidas. Mas, no geral, é esse cuidado que tem que ter com o uso do Orlistat. E que bom, ela deve ter, inclusive, pensado na questão do carboidrato, porque como a gente falou, isso aqui é só gordura. Então, muito bem, Mayra, parabéns pra você. Arrasou, 20 quilos, né? É um mérito, né, Carol? É muita dedicação. Eu acho maravilhoso, adoro essas histórias. Obrigada, viu, pela pergunta. Próxima pergunta na tela. Um beijo, Roberta, obrigada. Minha filha tem 6 anos e percebo que se eu deixar, ela começa a comer muito o tempo todo. Isso pode ser gula ou ansiedade. Ai, nessa fase das crianças, será que muda alguma coisa? Carol, olha um dado muito interessante. Hoje, 1 em cada 2 crianças também estão acima do peso. E tá igual adulto, criança agora. Mas o tratamento é diferente, gente. Criança é reeducação alimentar e atividade física. Criança tem que gastar energia. Hoje, eles mostram que tem um tempo tela, que é o tempo que a criança fica na frente de uma tela, tá, uma média do brasileiro, da criança brasileira, são 4 horas. Então, a criança tem que gastar energia, ela tem que correr, brincar, pular. Vai correndo. E reeducar a alimentação. Mas não está indicado o uso de remédio para crianças. Para criança. É reeducação alimentar mesmo. Gente, essa parte das crianças, sempre quando aparece quem tem criança em casa, é uma questão muito séria. A briga, muitas vezes, com a escola é um negócio que a gente não ganha, mamães. As escolas ganham, infelizmente. Eles falam, você não tá feliz, você tira o seu filho daqui, põe ele em outro lugar. Essa comida que você tá pedindo para ter, eu não tenho. A gente sabe que isso está acontecendo, né? Então, eu acho que vocês também estão se movendo... Muitas campanhas da Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Para as escolas. E eu vou falar uma coisa, as escolas públicas estão servindo mais comida de verdade. Comida de verdade. Sim, porque... com pessoas que eu posso saber essa informação, eu pergunto e eu fiquei sabendo, eu fiquei muito feliz, então espero que todas levem, né, isso pra frente. Mas com criança o negócio é complicado, porque o amigo leva a bala para a escola, ele oferece para o seu filho e o seu filho vai comer a bala. Então eu acho que é tanto gula quanto ansiedade, né, Carol? Pois é. E isso tem que ser tratado, trabalhado. E tem que conversar em casa. E elas não entendem, porque elas são crianças. A gente entende que no futuro faz mal e que a gente vai morrer disso e daquilo, que pode ter problema. Mas elas não entendem, doutora. E como os pais ficam com de 4 anos? Ele fala, mamãe, mas é muito gostosa essa bala de iogurte.
É um desafio, mas os pais têm que ter postura também, Carol, junto às escolas, junto aos órgãos públicos. Isso. A gente tem que mudar essa realidade do nosso país. Junto com os médicos, todo mundo junto nessa, hein, mamães? Venham. Ai. Um time e uma equipe. Qualquer momento aí eu fazer uma campanha, vamos, Nick, fazer uma campanha para as escolas. Na tela, então, quem escreveu mais pra gente? Érica, um beijo. É que eu fico meio revoltada, desculpa, tá, gente? Voltando ao normal, voltei. Tomo Locarzerina, certo? E adoro o resultado. Posso tomar o Orlistat e a liraglutida também? Aí já tá associando as coisas. E aí? Érica, você precisa de consultar seu médico para ver se você tem indicação de alguma medicação. Você já está usando a lorcacerina, não sei quantos quilos que você perdeu, se você tem mais fome ou gula ou ansiedade, mas procure o seu endocrinologista para juntos vocês avaliarem isso com critério. É isso aí. Tem mais perguntinha? Menina, olha, fechamos com chave de ouro. Fiquem atentos. Perguntinha? Consigo. A Glaucia falou para pegar uma aqui no meu rapidamente. Vamos lá. Ah, boa. Pergunta da diretora. E gordura visceral? Para quem é diagnosticado ali, enfim, que tem essa gordura mais perigosa. Daqui, qual medicamento seria aí um efetivo nesse caso? Igual ela disse, Carol, a gordura visceral, ela tem muito fator de risco para infarto, para AVC. Às vezes a pessoa, aparentemente, ela não tá obesa, mas ela tá com aquela barriga é a gordura ruim. Existem 2 principais remédios para isso. O liraglutida, ele tem estudos mostrando que ele diminui essa gordura visceral e a gordura do fígado. Tá. Então é uma ótima medicação. E não tem riscos para o coração, né? Então é uma boa medicação. Porque diminui gordura do fígado, interessante. Isso, diminui gordura do fígado. E o próprio Orlistat. Porque um dos mecanismos de grudar a gordura no fígado é o que você come. É o excesso de gordura na alimentação. O excesso de gordura e de carboidrato. A gordura a gente tem alguma coisa para ajudar. Entendi. E o que melhor tem resultado para gordura visceral é atividade física. É exercício físico, melhor que qualquer remédio. O exercício físico deve ser sua pílula diária. Mas pode ter uma ajuda dentro de um plano de emagrecimento. E atividade física é tão bom. E, Carol, só 3 em cada 10 brasileiros praticam atividade física com regularidade. Pois é. A gente entende também carga horária, claro. Distância, muitas vezes, do trabalho e da residência, horas ali num transporte público. Uma jornada dupla, né, Carol? Uma jornada dupla. Mas, por exemplo, eu tenho tentado colocar até nas minhas redes sociais, assim, como exemplo, tudo sobe de escada. Isso. Desce de escada. No seu outro dia eu tava aqui, que andar aqui do prédio, aí, Carol, quem tá no elevador? Eu falei, não, eu vou de escada. Sei lá. É uma atividade física não programada. Exatamente. Né? Que em um minutinho você vai e já gastou um pouco de calorias no seu dia. É isso aí. Deixa eu... isso que você tá me contando é o quê? Uma pergunta, Glaucia? Tá, então eu vou fazer. Uma pergunta da Carol, eu acho que ela não quer se identificar, né? Carol X, não vamos dizer qual Carol é. Minha xará, ela tomou sibutramina... Emagreceu 14 quilos. Certo. Ela desenvolveu um problema no pâncreas. Tem relação? Boa pergunta. Vamos falar já aqui, né? Dos efeitos colaterais. A sibutramina não tem nenhuma relação com o pâncreas. A sibutramina não age no pâncreas. Uma dessas medicações que no início se suspeitou que pudesse ter algum efeito no pâncreas foi o liraglutida, que poderia aumentar o risco de pancreatite, que é a inflamação do pâncreas. Mas nos novos estudos isso não foi comprovado, Carol. Liraglutida com cuidado e critério não aumenta o risco de pancreatite. Mas no caso da sibutramina, que foi a pergunta da Carol, não existe nenhuma relação de sibutramina com pâncreas. Tá. Talvez tenha, enfim, aí é uma série de fatores. Coisas. Às vezes uma pedra na vesícula que ela já tinha não foi detectada e migrou e afetou o pâncreas. Mas aí é difícil de saber sem mais dados dela, né? Dessa como história. Paciente. O que eu penso, Carol, que a gente tem que deixar como mensagem para as pessoas é que nós devemos lutar todos os dias para combater o sobrepeso e a obesidade. Você pode ser a semente para alguém. Você pode ser uma influência no seu trabalho, na sua casa, para os seus amigos. Você deve incentivar alguém próximo a você a adotar um estilo de vida saudável. Se um ensinar para o outro, isso vai virar uma corrente do bem. Você sabe que as pessoas às vezes têm vergonha e se sentem mal quando vão na casa de alguém ou quando falam, não, mas você não vai comer isso? Não. Ponto. É que assim, eu já sou curta e grossa nesse sentido, e como eu tô no ar todo dia, todo mundo já sabe, eu não passo mais por isso, mas já passei. Mas assim, as pessoas parecem que ficam oferecendo assim, come mais um. Não, come mais um. Cara do céu. As meninas estão rindo, o que acontece assim. Mas, gente, fala que não, você não vai comer. Você acha que eu vou nos buffets?
que vocês acham? Pô, é muito engraçado, porque agora também já me conhecem, sabe? Eles olham, gente, eu tiro isso aqui, eu desmonto, a coxinha não, mas outros salgados. Aí eu tiro todo o carboidrato, tiro toda a farinha, aqueles negócios todos, como só o recheio. O recheio. Aí quando a pessoa vai recolher, tem uma pilha assim, ó, porque eu como não. Os recheiozinhos tudo pequenininho lá, eu tenho fome, eu vou comer o quê? Não é de frango, de palmito. Fica uma pilha assim, ó, da mesa, assim, ó, tô nem aí. Não estou nem aí, não como, entendeu? As pessoas têm vergonha. Não tenha vergonha. Defenda sua causa, luta pelo aquele objetivo, né? Reeduque sua alimentação, faça um planejamento. Uma das características que tem que ter para manter o peso é a flexibilidade. Algum dia ou outro você pode se permitir. Exatamente. Não é? Não é uma refeição delícia. Uma vez na semana. Isso faz parte das estratégias de manutenção. Agora estão perguntando da tal da farinha seca-barriga. Quando a gente fala de farinha seca-barriga, a gente está falando dessas farinhas funcionais que aumentam a fibra, certo? Sim. A farinha seca-barriga ou qualquer farinha ou qualquer chá, gente, não existe milagre para emagrecer. Tá. Emagrecer é uma luta diária. Mas existem algumas farinhas que dão essa sensação de saciedade, né? E você pode substituir, por exemplo, o carboidrato por uma aveia, né, por uma farinha, por uma farinha de amêndoa ou qualquer ela que seja. São trocas, mas não existe milagre. Eu vejo que as pessoas querem uma água de berinjela, uma água de quiabo. Cada hora surge uma fórmula. E não existe, gente. É luta diária, é sacrifício, é abdicação. Tem vários. Posso pegar mais uma aqui, Cláudia? Estou com tudo aberto. Tem pronta? Então na tela, mais perguntinha. Vambora, gente. Aproveitando, tá chegando um monte, a gente vai tirando as dúvidas. É isso aí. Um beijo, Elisa, obrigada. Como diminuir os efeitos colaterais da liraglutide? Liraglutide, retomando, é o último, certo? Isso. Eu esqueci de comentar os efeitos colaterais dessa medicação. O principal é o enjoo. Porque o que acontece? Como ela dilata o estômago, te dá uma sensação de plenitude que você está empachado. E aí você pode ter um pouco de enjoo, até um pouco de refluxo. Então, pode ser necessário um remédio para proteger o estômago, um remédio contra a náusea. Mas isso, Carol, é nos primeiros dias. Depois o seu corpo se acostuma a comer menos, então você não força aquilo. Né? Você muda o seu limiar de saciedade. Entendi. Com um pouco, você já está pleno, satisfeito. E às vezes eu fico tentando ver qual que é o principal fator preditor para as pessoas que conseguem manter o peso. E na minha opinião é a mudança da mentalidade, Carol. Não, a principal mudança não é no rosto, não é no corpo, não é nas pernas, é a cabeça. É aquela pessoa que consegue ver que é um plano para a vida toda, que não é dieta, é um estilo de vida saudável. Eu concordo com você e tem mais um detalhe. Quando a pessoa para de tomar o remédio, então, até para que não volte tudo, porque ela não tirou uma parte do estômago, ela tirou o remédio. Isso. Então pode ser que a fome dela volte ao normal. Com certeza. Então é um controle e muitas vezes você fala assim, ai Carol, mas eu comi, eu ainda tô com fome. Aí você tem que comer mais o quê? Aquilo que não tem caloria, gente. Isso. É assim que você mata a fome quando você ainda tá com fome e você não pode aumentar a caloria. Você tem que driblar, não é? E vai tá dando risada. Mas é isso com mesmo. A água ajuda e vai. Água, gelatina zero, palmito. Ó, abobrinha, palmito. Fala uma coisa pra vocês. Tomate, palmito, abobrinha, chuchu, pepino, boa. Que mais? Aquela docinha. Ué, tudo isso você pode comer bastantão. E não tem problema. E você pode tornar isso agradável, né, Carol? Você pode colocar uma alcaparra, algum molho, alguma coisa, transformar num carpaccio. Dá pra criar umas estratégias pra você... Tomilho, orégano. Isso. Limão. Tem que usar a criatividade. Menina, você sabe, eu piro nesse assunto. Ficaria aqui até amanhã. Vamos pra mais uma perguntinha. Ai, gente, claro que não é fácil, né? A coxinha ainda acaba sendo mais gostosa, mas não compra, não olha, que daí fica mais fácil. Na tela, perguntinha, olha lá. Adriana, um beijo pra você. Pra quem tem hipotiroidismo e está acima do peso, qual é a melhor medicação? E quando envolve, então, ela já tem, então, um diagnóstico. Ela tem hipotiroidismo, deve estar controlado, porque se ela já identificou, está controlado. Sim, vamos supor que está controlado. Aí nós vamos tentar identificar qual que é o padrão alimentar. Será que essa paciente é de beliscar toda hora? É mais ansiedade? Ou ela come 2 vezes por dia, mas come aquele pratão? Ela é hiperfágica, ela gosta de comer poucas vezes, mas um pratão. Tá. O que a gente percebe, Carol, é que quando é pratão, quando a pessoa gosta mais de comer pratão, um dos melhores remédios é a sibutramina. Porque tira a fome e a gula. Então ela não vai aguentar comer aquele pratão. Ela não consegue, ela reduz a porção. Se ela é ansiosa, pode ser que seja a lorcacerina. E se ela tem, por exemplo, problemas psiquiátricos, problemas no coração, não pode usar, a liraglutida é uma opção. Carol, tem uma frase que eu aprendi um dia que é assim: cada panela tem sua tampa, não é?
cada pessoa tem a sua alimentação que ela consegue se adequar, o seu exercício e o tipo de medicação que o organismo dela responde melhor. É verdade. Então não existe esse remédio é melhor para você. Depende, vai depender da anamnese e identificar o padrão alimentar, se é mais fome, se é mais gula, se é mais ansiedade. E olha, de verdade, às vezes a pessoa se apaixona tanto pela mudança, porque isso é real, é fato. Depois começa, se apaixona e não volta nunca mais. E que ela olha e fala, mas não preciso, eu achava que eu precisava de remédio. Eu não preciso. Não é? Com certeza. Isso vem de dentro, naturalmente. É a mentalidade, Carol. Ela fala assim, não, eu prefiro estar bem comigo mesma, eu prefiro a minha saúde. É isso aí. Não é? Só posso te agradecer, você arrasou, mas chegou uma pergunta que não acaba mais. É uma pena o nosso tempo ter acabado, mas a gente volta a falar do assunto. A gente vai resgatar essas perguntas que chegaram para próximas pautas. Sim, né? Eu posso responder também na página do Você Bonita. Obrigada, viu? Sempre super gentil, doutora Tassiane Alvarenga, que é endocrinologista. Eu vou fechar só com um pensamento que eu acho que pode ajudar, já que você falou que a gente pode fazer a diferença nos lugares que a gente age. Eu tô aqui no ar todos os dias e quem tá nos assistindo, né, tá me dando, enfim, esse prestígio. Eu vou dizer só o seguinte, quando a gente faz uma coisa que é muito difícil e que a gente consegue, é muito máximo. É o máximo. Você quer se sentir o máximo? Então dê tudo de você, porque vai ser o máximo no final, entendeu? Você não consegue uma prova, você vai muito bem, você estuda com seu filho, ele vai muito bem, você fica muito feliz. Não é muito bom ficar muito feliz que você conseguiu? É só você pensar assim, eu vou conseguir emagrecer e eu vou ficar muito feliz porque vai tudo funcionar. E aí você vai falar, nossa, foi o máximo. E se sentir o máximo, é o máximo. O difícil vale mais a pena, né, Carol? Exatamente. O difícil dá mais motivação e felicidade. Fechou a minha frase, é isso mesmo. O difícil é muito mais legal. Quem é que gosta das coisas fáceis assim? O dia a dia que não tem graça? Sem desafios. Não. Desafio. A gente veio para esse mundo para gerar desafio, para gerar, não é? Para crescer. Então é um crescimento atingir seus objetivos. Saiba disso, lembra disso, vocês vão ver que vai ficar muito mais fácil. Eu só posso te agradecer. Muito obrigada. Obrigada, Carol, viu? Eu que agradeço. Amamos essas caixinhas. Fico feliz. E aí todas as suas ilustrações. Até a próxima. Muito obrigada. Quer saber mais? Vai lá no site doutora-abreviado-tassianealvarenga.com.br, doutora-abreviado-tassianealvarenga.com.br e lá no Insta, @Tassiane Alvarenga, tudo junto. Você já encontra o trabalho da doutora e ela gentilmente vai responder as perguntinhas. Um beijo. Muito obrigada, mais uma vez. Carol. Obrigada, viu?